Grande abraço. Estamos no ar com mais um programa Toque de Bola. Aqui pela TV O Evangelho, o canal do cristão na internet, www.tvoevangelho.com. Diga para os seus amigos, para as suas amigas, que aqui na TV O Evangelho também tem um programa em que fala de Jesus, obviamente, mas também discutimos, dialogamos sobre o esporte, sobre as equipes do futebol de Minas, o Campeonato Brasileiro, enfim, as várias competições por aí afora, aqui também na TV O Evangelho, no canal Cristão na internet. Vamos falar de Cruzeiro, que perdeu para o Internacional no final de semana. Vamos falar também de Atlético, que perdera mais uma. E o Dorival Júnior dera adeus ao Atlético. E também o América, que o estímulo novo, o novo entusiasmo do Givanildo Oliveira. A equipe do América venceu bem a equipe do Fluminense. E o Fluminense amargou então a derrota com esse novo ânimo e com essa nova etapa do América. Dá para acreditar? Não, não dá. Bom, enfim, isso e muito mais você vai saber aqui no programa Toque de Bola. Como sempre, quero poder lembrar você, né, que o nosso titularíssimo Marco Russos, estamos ali com um projeto também na cidade de Itaúna, ali na Rádio Santana FM, com 2 toques, um programa de esportes de 11 horas às 11 horas e 45 minutos, ali nos 96,9 FM, na cidade de Itaúna, juntamente com o nosso querido Mário Savagé. Bom, e nós temos um convidado. Nosso convidado é o nosso querido amigo Renatinho, está aqui, ele que está juntamente com o nosso querido Leandro, são sócios da escolinha de futebol no Veracruz. Nós vamos falar disso e muito mais aqui no programa Toque de Bola. Enfim, acesse aí www.tvoevangelho.com e este é o programa Toque de Bola. Nosso boa tarde, nosso carinho a você, então, continue com a gente e vamos então por aqui falar sobre futebol. Bom, primeiro, vamos trazer aqui o boa tarde do nosso querido Renatinho. Seja bem-vindo mais uma vez, Renatinho. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar novamente aqui no programa Toque de Bola. E boa tarde para todos e é muito gratificante estar aqui de novo. Bom, como você já percebeu, o nosso Renatinho já é de casa, né? Eles estiveram aqui numa outra oportunidade anterior, juntamente com o nosso querido Marco Russo. Na oportunidade eu não puder estar, devido a um compromisso, ele que veio falar da escolinha, né? De um trabalho que ele vem desenvolvendo ali no estádio Maria Cristina, que é o campo do Veracruz. Aliás, o campo está belíssimo, viu? Está lindo, estão fazendo um trabalho lá, né? Estão reformando, melhor dizendo, a estrutura física do campo do Veracruz. O Betinho está com possibilidades de poder fazer as suas próximas partidas pela terceirona, né? Ali nesse estádio. Nós vamos falar disso mais daqui a pouquinho. E ele tem um trabalho lá. Anteriormente vieram aqui falar então o início desse trabalho. E Renato, como está o trabalho a partir da última vez que vocês estiveram aqui, você, o Leandro, com o Marco Russo, como que está o trabalho da escolinha? A escolinha tem ganhado solidez, credibilidade durante esse período? Sem dúvida alguma, pastor. A escolinha a cada dia vem crescendo. O que era um sonho no começo do ano, do Veracruz, meu, do Leandro, de ter escolinha, hoje é uma grande realidade em Betim. Nosso número de alunos cresce a cada dia. E o trabalho está sendo bem feito, com os treinamentos na faixa etária correta. Terça e quinta são 2 períodos, 2 treinos por semana para não atrapalhar a criança, o jovem também na escola. A gente sempre orientando as crianças para ser um bom aluno, para ser um bom cidadão e também ser um bom jogador, né? E após a nossa vinda aqui, a primeira vez, graças a Deus, o número de atletas cresceu e o trabalho está sendo bem desenvolvido. Você tem em média hoje quantos alunos, atletas dentro da escolinha? Nós temos hoje, em média, 90 a 100 alunos, na faixa etária de 6 a 15 anos, dentro
do nosso projeto Vera Cruz do Futuro, a escolinha. Além dos 26 atletas do juvenil, que nós também trabalhamos, cujo viajamos no mês passado, que são mais 26 atletas. Bom, nós vamos continuar falando então sobre essa estrutura da escolinha do Veracruz. Nós vamos falar dessa viagem, dessa competição, desse intercâmbio que o Veracruz fizeram até a cidade de Juiz de Fora, me parece, né? Lima Duarte, Lima na Duarte, região de Lima Duarte, bem próximo ali a cidade de Juiz de Fora, com participações de equipes do estado do Espírito Santo, e bem como também equipes do estado de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Então você já deu para imaginar a qualidade e o conteúdo, né, de que foi apresentado lá, enfim. Mas enfim, o Renato, Veracruz do futuro. Nós sabemos que o Veracruz do futuro não só passa pelo campo das ideias de um bom atleta ou de um cracaço de bola, né, o craque. Claro que isso é um diamante ainda a ser lapidado. Mas também nós percebemos que as escolinhas hoje têm como princípio trabalhar o caráter do cidadão acima de tudo. E de que forma isso é desenvolvido na escolinha do Veracruz? Com certeza, né, pastor? Nós sabemos que irá passar 1.000, 2.000 alunos na nossa mão e que pode ser que 1, 2, 3 ou até que seja nenhum virá a ser um jogador profissional, porque o caminho é muito difícil. Como é uma frase que o Leandro que diz muito, o funil nessa idade, na iniciação é muito grande, mas vai chegando no júnior para profissionalizar, fica muito pequeno, é muito difícil do atleta estar subindo, né? Então a gente está sempre trabalhando essa parte, orientando o aluno a estudar. A gente pede um atestado escolar para ver que o aluno está com boas notas, está com bom comportamento, e a gente está sempre cobrando isso. Porque se eles não forem um bom atleta, não conseguirem jogar profissionalmente, é o Veracruz do futuro, o atleta do futuro, o Betinho do futuro. Então, eles serão bons cidadãos, gente trabalhador e gente honesta. É isso que a gente visa e, claro, sonhando em estar revelando mais jogadores profissionais, né? Porque o Veracruz já, como todo mundo sabe, revelou alguns talentos aí que já estão até na Europa e também por times do Brasil. Bom, enfim, no campo dessas ideias, Renato, nós sabemos que o atleta em si, o atleta, o garoto nessa faixa etária, ele é muito ansioso, né? Ele vê, como você disse agora há pouco a respeito desse funil, né? Ele vê essa janela como a janela do futuro. Só que chega lá na frente e tem portas que é um caminho estreito. E tem que saber passar por essa porta. Bom, como apresentar para um atleta nessa faixa etária que ele está ansioso para se tornar um jogador de futebol, indiferentemente se ele vai ser craque ou não, mas o que é feito para apresentar no campo dessas ideias, apresentar para ele uma oportunidade de um outro talento? Com um preparador físico, parece que é o seu caso, você está estudando, né, educação física, enfim, o que é feito para poder apresentar a ele a possibilidade de um outro talento? Que ele não venha a ser um jogador de futebol, mas venha a ser um educador físico, né, um preparador físico, ou até mesmo um dirigente, ou um treinador. Como que se coloca isso no campo das ideias para ele, entendendo essa ansiedade dele, o desejo dele de se tornar um grande jogador de futebol? A gente sempre passa para eles que se não der certo no futebol, como jogador, tem muitas outras profissões. No meu caso, também joguei, não consegui ser um profissional. Hoje eu estou no final do ano, em dezembro, eu me formo e trabalho, exerço a profissão de preparador físico já desde do começo do ano. E o próprio caso do Leandro, que também não foi jogador, hoje é um grande treinador, e a gente sempre está falando com os meninos. Tem uns que brincam lá com a gente, não, se eu não for profissional, eu vou trabalhar aqui com vocês, nem que seja de roupeiro, massagista, meu negócio é futebol. Mas a gente sempre frisa para eles que o melhor caminho, ao lado do esporte,
é a escola. Eles têm que estar estudando para ter uma boa profissão e uma boa vida, ter uma família e ser feliz. E se não está jogando no profissional, também tem o futebol amador, que é de grande prestígio aí também na nossa cidade, né? Então, sempre visando o estudo para os atletas nossos lá da escolinha. Bom, na verdade, ele citou aqui sobre o Leandro. Pode ter outros, que eu não consiga lembrar agora, e que me perdoe, mas nós temos aqui em Betim ótimos treinadores. Um deles é o Saulo, né, lá do Petrópolis, da região ali de São João. O pastor Saulo esteve aqui comigo na semana passada. É um homem graduado, é um homem que tem lá o CREF, né? Tem hoje é exigido isso, né? Para você é mais da sua área, né? Eu sei que para ser jornalista eu tenho que ter o registro profissional, né? Então, como eu tenho o meu, né? O meu registro profissional, meu RG profissional. E para quem vai exercer a profissão tanto quanto preparador físico quanto treinador, precisa estar documentado. E nós temos hoje em Betim, né, o nosso querido Leandro e o pastor Saulo, que esteve aqui comigo na semana passada. Então são dois ótimos treinadores. Você falou aqui sobre jogadores, atletas que passaram por esse funil da dificuldade, né, da extrema dificuldade, e hoje está na Europa, e foram lançados pelo Veracruz. Quem são eles? Sim, no caso, quem joga na Europa hoje é o Leandro Almeida, né? Sim, Leandro Almeida, zagueiro. Foi zagueiro do Atlético, né? Foi zagueiro do Atlético. Ele teve uma grande passagem pelo Veracruz, sendo eleito na ocasião, quando jogou aqui, o melhor zagueiro da Copa Integração, vestindo a camisa do Veracruz. E aqui ele apareceu para o cenário mineiro, indo para o Real de Caeté depois, que era um grande parceiro do Atlético. E assim, ele jogou no Atlético e hoje está lá na Europa. É um dos revelados pelo Veracruz. E também tem o Jonathan Reis. O Jonathan Reis é do PSV da Holanda. Ele também jogou aqui com a gente na época onde até eu jogava ainda, o Leandro, no ano 2005, na categoria de base, e está fazendo sucesso lá na Holanda. É o Jonathan Reis, o camisa número 30 do PSV. Do PSV. Ele Isso. está machucado, já recuperou. O Jonathan quebrou a perna. Quebrou a perna, né? Eu tive conversando com ele na internet esses dias. Ele quebrou a perna, inclusive tem um vídeo que eu assisti. Foi uma lesão muito grave, mas ele já está em fase de fisioterapia, já está trabalhando para voltar a fazer os gols que ele sabe fazer como poucos. Eu assisti o lance no dia que ele quebrou a perna. Foi assim assustador. E estava numa fase fazendo gol. Bola estava batendo na testa dele, batendo no peito, na canela, e bola estava entrando. Não que ele seja um caneludo. O Jonathan é com certeza desse jogador. Ó, cá para nós. O Jonathan Reis, desses jogadores que estão aqui jogando na linha de frente do Cruzeiro e na linha do Atlético, a exceção hoje do André, que qualquer coisa que nós venhamos a falar do André hoje seria uma falta de ética nossa, porque o André acabara de chegar e mesmo assim já mostrou para que veio. Nessa linha de frente aí, o Jonathan Reis joga de costa aí brincando com esse menino. Da minha opinião. Com certeza. Da minha opinião. Né? Com certeza. Eu sempre, quando estou assistindo, eu penso... na verdade, a gente cresceu junto, eu ainda acostumo falar que é o Dentinho. Jonathan Reis é o Dentinho. Era o nosso Dentinho. Eu falo, pô, o Jonathan aqui no Cruzeiro resolveu o problema no Atlético e ele não teve a oportunidade de jogar aqui. Mas um dia a oportunidade pode aparecer dele vir para o Brasil e mais pessoas vão poder conhecer o grande trabalho dele. Uma outra história também, até fugindo aqui saindo um pouquinho aqui do nosso foco aqui, que é a escolinha do Veracruz, e aí a ideia vai surgindo, e a gente vai batendo papo. Um outro jogador que eu fiquei sabendo também, eu não sei se necessariamente o mesmo passou pelas escolinhas do Veracruz, mas que jogou aqui na época de formação, é o Anderson, zagueiro. Teve no Cruzeiro e ultimamente
Há um ano passado ele estava no Botafogo. Ele é cristão, ele é evangélico hoje. Esse jogador, como o Gleicinho também, foi goleiro do Cruzeiro, da base do Cruzeiro. O último campeonato que ele jogou foi pela Caldense, né? O Campeonato Mineiro pela Caldense, o Gleicinho. Então esses jogadores também passaram aqui. Eu vi uma foto mais ou menos há uns 20 para 30 dias, eu vi uma foto com esses jogadores. Não sei se necessariamente, mas quem me mostrou a foto foi o Nor e o Romário, que trabalham na Câmara. E esses meninos, o Anderson e o Gleicinho também, passaram aqui pela formação no futebol de Betim. E isso é importante, né? Porque traz um ânimo, a rapaziada, sabe? E Betim também tem um outro grande jogador de futebol, meu amigo em particular, nosso irmão em Cristo Jesus, que é o Minhoca, né? Minhoca. O Walter Minhoca, né? Me parece que voltou para o São Caetano. Não sei se está no São Caetano. O Minhoca me fugiu aqui a memória. Mas, enfim. Mas jogadores, indiferentemente de ter passado ou não pela escolinha do Veracruz, é jogador de Betim, né? Então tem uma história, né, Renato? Com certeza. Com certeza tem uma história dentro da cidade. E outro que teve uma passagem aqui antes de fazer sucesso foi o Paulo Almeida, aquele volante. Paulo Almeida, do Walter Minhoca também. O Paulo Almeida, aquele que jogou no Santos. No Santos, o Paulo Almeida. Seleção brasileira. Exatamente. Então, para você ver o campo das ideias. E se a gente for buscar aqui, lá nos idos de 40, 50, aí não é do meu tempo, né, do seu tempo, mas é o nosso querido amigo Velho Colete, né? Tem uma história bacana. Outro dia eu presenciei um fato, e faltou aqui o nosso cinegrafista para poder filmar, gravar. Eu encontrei com o Colete e o Dirceu Pantera. Dirceu Pantera, o filho dele até joga no Betim, que é o Hudson Marlon, que é um médio volante que joga no Betim. O Hudson é filho do Dirceu Pantera e o Colete. Rapaz, eu sentei assim, lá na sala, né, discutindo a questão do Betim. De repente encontro o Dirceu Pantera e o Colete. Cada história, rapaz, cada história. E eu fiquei maravilhado de ver. O Dirceu Pantera até foi homenageado agora recentemente pelo Cruzeiro, né? Uma história muito bacana, eu sou Dirceu, né? O Velho Colete. Então, agora, só para se ter uma ideia, um dos grandes nomes do Atlético do passado, né? Mora em Betim e reside em Betim. E eu até acho que a cidade ainda deveria homenageá-lo de uma forma bem mais incisiva, bem mais enfática. Mas, enfim, é o que nós estamos contando aqui, é o que surge das escolinhas, né? É o trabalho que é feito nas escolinhas que nos dá esse campo de ideias, né? Nos amplia o campo da ideia para poder falarmos sobre o trabalho, sobre os nomes e os notáveis nomes, né, que fazem parte da história e do contexto do futebol. Mas, enfim, voltando aqui à questão da escolinha, em termos de estrutura, Renato, nós sabemos que lá, né, nós temos lá o nosso Dinho, nosso querido Dinho, né, que é o presidente do Veracruz. O que o Veracruz tem oferecido em termos de estrutura para vocês, para que lá na frente, de fato, seja o Veracruz do futuro? Mandar um abraço aí pro presidente Dinho, que é um grande parceiro nosso. Um abraço pro Leandro também. Lá no Veracruz a gente não pode reclamar de nada. Uhum. Nós podemos usufruir de toda a grande estrutura lá do estádio Maria Cristina, no campo do Veracruz. A reforma que está tendo lá muito boa, por sinal. O campo está lindo. Foi feito um tratamento lá agora. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Os vestiários 100%. Piso emborrachado agora, né? Piso emborrachado agora. Chuveirinho quente lá com os meninos da escolinha. Arquibancada novinha, pintadinha. Os pais dos alunos podem ir lá que vão ter o maior conforto para estar assistindo tanto os treinamentos quanto os jogos da escolinha. Os treinamentos na terça e na quinta, de 8 às 11 de manhã, e à tarde de 2 às 5. E aos sábados sempre a gente joga na parte da manhã, no final
no meio para o final desse mês, nós vamos estar estreando na Copa Metropolitana de Escolas de Futebol. E aí nós estamos convidando os pais e a todos vocês, telespectadores, para poder estar acompanhando o Vera Cruz do futuro nessa nossa jornada aí. Nós vamos falar do intercâmbio, dessa visita do Vera Cruz lá em Lima, né? Lima Duarte. Em Lima Duarte. Lá, é engraçado, lá em Lima Duarte, verdadeiramente é a terra do ator Lima Duarte, viu? E que, aliás, não tem nome de Lima Duarte, não. O nome dele é outro. Mas como ele nasceu lá em Lima Duarte, por isso há uma notoriedade, né? Essa cidade é notada aí, geograficamente, pelo ator Lima Duarte, que foi o mesmo que veio aqui em Betim, alguns anos atrás, inaugurar a inauguração do cemitério do Cachoeira. Na época ele contracenava, ele tinha um personagem chamado Zeca Diabo, né? A novela era o Bem Amado, me parece, né? Tinha lá o Gracindo Júnior, como o prefeito de Sucupira, me parece o nome da cidade, né? Então, pra você ver como que a gente vai conseguir ligar uma coisa à outra, né? Mas, enfim, voltando a falar aqui, nós vamos voltar a falar aqui desse intercâmbio. Nós estamos entrevistando aqui o nosso querido Renatinho, né? Que é um preparador físico, né? Vai formar agora, então já é, né? Na minha concepção já é. E tem um trabalho em sociedade com o nosso querido Leandro Braga, não é isso mesmo? Isso. Leandro Braga, ali no campo do Vera Cruz, é uma escolinha que está sendo notada aí pelo trabalho que vem sendo desenvolvido ali no campo do Vera Cruz. Nós estamos, né, com o Renato e o programa Toque de Bola aqui pela TV O Evangelho, recebendo hoje o nosso querido Renato. Antes de entrarmos na questão do intercâmbio, dessas competições em que a escolinha visa participar, o que vocês têm sentido do retorno dos pais? Qual que é a reciprocidade, né, entre a escolinha e os pais? Ela é positiva? Com certeza. A gente não posso falar que é 100%. Todo mundo tem algumas falhas, mas o resultado com os pais é muito bom. Chega o próprio nosso amigo vereador Maurício Caminhas, tem o filho dele lá, ele vai no campo, agradece a gente. Meu menino melhorou demais na escola, o que vocês fizeram aí? Gente, não, aqui é um conselhozinho de vez em quando que a gente fala, que se não tiver bem na escola, nós não vamos levar para o campeonato. Chega outros pais também, sempre com a mesma fala. Meu menino melhorou, ele dava problema em casa, o menino está mais tranquilo, o que vocês fizeram com o menino aí? Nós apenas a gente conversa, a gente dá o treino e sempre vai conversando com o menino, dando boas ideias, porque o menino sempre ele se espelha no seu treinador. Os meninos têm na gente um espelho e querem ser como a gente. E com bons conselhos, com boas palavras, os meninos vão melhorando na escola, vão parando de dar má resposta dos pais, vão sempre estar querendo melhor, porque o pai também faz sempre aquela chantagem com o menino, né? Se você não fizer isso, vai sair do futebol. E o menino gosta do treino, os meninos gostam. O treino lá não é porque tá no meu comando, tá no comando do Leandro. O treino é muito bom. O treino é bom. Tem a parte recreativa, temos os coletivos, temos parte tática, finalização. O treino é muito bom. Então, os pais estão adorando por esse motivo. Os meninos querem continuar treinando e com isso eles estão sempre melhorando na escola e dentro de casa. Bom, enfim, Renato, a questão do intercâmbio, das competições. Você me falou aqui que vai disputar no final do mês uma competição envolvendo uma associação de escolinhas de futebol. Isso. Tá, mas primeiro eu quero que você fale comigo sobre esse intercâmbio em Juiz de Fora. Mas antes, deixa eu só lembrar aqui o nosso telespectador, que daqui a pouquinho vamos estar aqui, eu, o Renatinho, comentando também aqui o resultado das equipes mineiras. América, que venceu, novo entusiasmo, né, novo ânimo, ali por parte de Givanildo Oliveira, o América venceu o Fluminense, que não é qualquer adversário, é o atual campeão brasileiro. Também
sobre o Atlético, que perdeu para o Figueirense, lá no Ipatingão, Dorival Júnior. Tchau. E também o Cruzeiro, que perdeu lá nos Pampas, perdeu lá para o Internacional, um resultado até questionável. Mas então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos estar aqui tecendo esse comentário também, falando aqui sobre a América, Atlético e Cruzeiro, as equipes, né? E também, enfim, dos resultados dos campeonatos, das partidas do Campeonato Brasileiro. Mas me fala aqui, como que foi esse intercâmbio e como que ficou a posição da escolinha do Veracruz lá nesse intercâmbio, lá em Lima Duarte, nessa competição? Olha, a competição, que é a ABS Cup, foi a 28ª edição. A competição foi muito boa pra gente. Primeiramente porque os meninos voltaram até dentro do ônibus falando com a gente: não, professor, nós vamos treinar mais, nós vamos dedicar mais. Porque nossa escolinha foi numa competição onde só existiam times semiprofissionais ou profissionais. Nós caímos numa chave que tinha o Fênix Barra Mansa do Rio de Janeiro, que é uma equipe profissional, o Pinheiros do Espírito Santo, que é uma equipe profissional, e também o Tupi de Juiz de Fora, que todo mundo sabe, profissional, se não for a quarta, é a quinta força hoje de Minas, e a equipe de Três Rios, que chama Renascer de Três Rios. Então foi uma chave bastante complicada, na qual o nosso Sub-17 adquiriu 3 empates contra as equipes profissionais e na última rodada acabou perdendo por 1-0 para o Renascer de Três Rios, uma infelicidade do goleiro, que foi, até mandar um abraço para ele, o Rafael foi destaque lá mesmo com essa infelicidade no jogo, foi destaque, pegou muito na competição, o goleiro Rafael, e acabou não classificando o Sub-17. Mas o Sub-15 com uma vitória na última rodada em cima do Fênix Barra Mansa do Rio, por 2-0, classificou e pegou a equipe de Três Rios na quarta de final. Por uma coincidência, um mau destino da tabela, colocou o Renascer de Três Rios, que era o atual campeão da edição de janeiro, com o Veracruz no primeiro mata-mata, que era as quartas de final. Mas os nossos meninos não fizeram feio, foi um jogo pau a pau, eles acertaram o chute no comecinho do jogo, abriram o placar 1-0. E depois, quase no fim, o jogo lá e cá, o juiz deu um pênalti lá, que na minha opinião não foi, a bola bateu na mão do nosso zagueiro, e acabou vencendo por 2-0. Mas a experiência para os meninos foi magnífica. Como eu disse, eles voltaram falando que quer trabalhar para voltar lá em janeiro e sair com o título. E nós, como sempre, estamos colocando jogadores nesses clubes. O Volta Redonda, que estava na outra chave, que é de 3 a 4 atletas nossos, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17. Nós estamos conversando com os pais, estamos olhando, agendando direitinho para a gente estar levando eles lá. E o Ubaense, que é uma equipe nova lá em Ubá, que é do dono do Colchão Paropas, que é a terceira maior estrutura para a categoria de base aqui em Minas Gerais. Eles trabalham os jogadores para depois vender eles para times grandes. Eles estão interessados em cerca de 8 jogadores nossos, das duas categorias também. Então, foi de suma importância essa viagem para a gente, e o projeto está no início. Nós já estamos encaminhando jogadores para clubes de renome nacional aí, e isso foi muito bom. Renato, e o futuro da escolinha? Você já citou aí que vem mais uma competição aí até o final do mês, né? O que vocês têm planejado em termos de futuro da escolinha, já com esse resultado tão positivo, né, que foi lá em Lima Duarte, indiferentemente do resultado de ser campeão ou vice-campeão, não interessa. Mas o importante é que as portas abriram para a escolinha e então a responsabilidade então cresce. A visibilidade passa a ser maior agora. E o futuro? Com certeza, a visibilidade cresceu bastante. Nós temos alguns atletas lá de Mário Campos, no qual 2 são os que o Ubaense tem interesse.
E chegou o pai do nosso atleta lá nessa semana, falou, brincando com a gente, vai até comprar uma van para trazer jogador de Mário Campos pra gente. Que todo mundo lá em Mário Campos quer vir para a escolinha do Vera Cruz. Porque foi na competição muito boa, já encaixou o jogador. Nós não colocamos nenhum empecilho para os meninos estarem indo. Pelo contrário, se a gente tiver 50, a gente conseguir colocar 40 e ficar com 10 lá, a gente conseguir colocar 40 em time grande, esse vai ser o nosso maior orgulho. E pra frente, a gente visa crescer mesmo. Nós estamos no bairro Açude, a gente visa ter núcleo do Vera Cruz aí espalhado por toda a cidade, pra gente poder dar oportunidade para todo mundo, de todos os cantos, e agora nós vamos visar esse título aí da Copa Metropolitana. Nós vamos entrar com 6 categorias, e é uma competição forte, na qual vão ter várias escolas de futebol. O Venda Nova vai participar, Santa Teresa, Comercial do Barreiro, o Escolinha do Cruzeiro de Contagem, de Nova Lima, e nós vamos em busca de estar faturando pelo menos em uma categoria esse título da Copa Metropolitana. Começa quando essa Copa? Essa Copa ela estava prevista para começar no final de semana agora, mas deu um atraso aí nas inscrições, no congresso técnico, que ainda não ocorreu, e ela deve começar no final do mês. No último final de semana agora de agosto ela deve ter início. Muito bem. Renato, deixa pra gente aí um contato, né? O endereço de e-mail, site, contato, o que for aí para os pais que, em primeiro lugar, acreditam que o filho possa ter um ótimo caráter dentro dessa sociedade difícil como nós estamos vivendo hoje, e acha que passando pela escolinha do Vera Cruz possa ser um campo aberto, né, para os seus filhos, né? Deixa eu só, antes de você dar um recado aqui, ele falou sobre o Mário Campos aqui, deixa eu te falar um negócio. Eu convivi com um baita jogador de futebol de Mário Campos, que foi o Claudinei, né, que começou, apareceu para o futebol no América e depois fora para o Cruzeiro e infelizmente por uma fatalidade, né, acabou tendo a sua vida ceifada por estar no lugar errado. Bom, até aí eu volto a falar sobre a origem, né, desse jogador, dessa cidade que é Mário Campos. Então, com certeza, vai sair mais um diamante dali, então, para vocês, viu, Renato? Deixa eu, então, voltar aqui, Renato. Então, você fala para a gente aí a respeito, né, do contato, ou até mesmo de uma ajuda que a própria escolinha estiver precisando, e por que não? Sim, maiores informações do telefone de contato é o 88 35 1004. Falar com o Renato, que sou eu mesmo. Nós temos o Orkut da nossa escolinha também, que é o escolinha do Vera Cruz @gmail.com. Temos o Orkut com esse e-mail, e é o e-mail que recebemos também sugestões, reclamações, recebemos contatos para copas, para intercâmbios e competições. E um projeto que nós criamos lá agora é o Adote uma Criança, que o pastor Carlos falou aqui, de uma ajuda. Nós temos alguns jogadores que nós estamos precisando dar uma ajuda, porque nossa escolinha, como eu, Leandro, em parceria com Vera Cruz, nós não temos a ajuda de ninguém. A mensalidade, que é R$30, que é a taxa para estar treinando lá com a gente, é o que está sobrevivendo o nosso projeto. Então nós criamos lá o Adote uma Criança. Nós temos alguns jogadores sem condições de estar pagando, ou que gastam muito com passagem para estar aí treinando. No caso, igual eu citei, temos jogador de Mário Campos, Igarapé, Joatuba. Tem jogador de todo canto vindo, jogador lá da Várzea das Flores. Então, você empresário, você que já teve seu menino, mas ele já passou da hora, ou não tem um menino e queira ajudar, pode estar entrando em contato pelo 88 35 1004. A gente leva lá, a criança não precisa saber quem está ajudando, mas a gente mostra quem é, para você estar ajudando a pessoa com uma mensalidade no valor de R$30. Você vai estar ajudando um jovem a estar jogando futebol e saindo do mundo
complicado que está aí fora, principalmente aqui na cidade de Betim. Ok, nós estamos conversando, o nosso querido Renato vai ficar por aqui, nós vamos falar aqui de campeonato brasileiro, cruzeirense, americano ou atleticano? Eu sou cruzeirense. Tá difícil a fase. Tá difícil. Bom, então nós temos costume de brincar aqui, porque aí o nosso convidado fala no time, nós começamos pelo time dele a falar aqui do campeonato brasileiro. Bom, além da derrota de ontem, há uma baixa na equipe do Cruzeiro. Vamos lá no noticiário do Cruzeiro. A baixa é que o Alisson, além de quebrar o tornozelo, ele ainda sofreu uma entorse. Bom, e com a transferência do Brandão para o Grêmio, a iminente saída de Farias, a diretoria do Cruzeiro já pensava em reforçar o ataque e trouxe de volta o Wellington Paulista, que se representa amanhã. O que você acha da ideia? Eu sou um torcedor, agora falando como torcedor, que eu nunca critiquei o Wellington Paulista. O Wellington Paulista, para mim, ele sempre foi um jogador muito esforçado, um jogador batalhador, que tem a presença diária. Teve uma fase muito boa aqui na arrancada de 2009, após a lesão do Kleber na época. Ele fez muitos gols e depois no ano de 2010 foi infeliz aqui, não estava conseguindo fazer os gols. Mas é uma nova chance para ele. A lesão do Alisson, parece que ele quebrou o osso da fíbula, lesão complicada, só em 2012. Só em 2012. E como não tem outro no mercado, vai ser o Wellington Paulista mesmo que vai ter que segurar a bronca. E dar força para ele aí, que já ajudou a gente, pode ser que dê certo novamente. Segundo o Dimas Fonseca, ele falou que esse jogador, esse atleta que virá compor esse elenco, compor o elenco, e esse jogador que pode ter mesmo para ser titular no ataque do Cruzeiro, pode vir da Série B. E você tem acompanhado a Série B? Acha que na Série B tem esse jogador, já que a janela internacional já está fechada? Eu acompanho a Série B, Série C, Série D. Até na D, fiquei feliz com a vitória do Vila, vitória maiúscula, esse final de semana. Joguei muito tempo lá, eu gosto muito do Vila também. Mas na Série B, um dos artilheiros, um dos destaques da Série B, o jogador é do próprio Cruzeiro, é o Chiesa lá do Náutico, que está fazendo muito gol também, né? Mas não é jogador para chegar e resolver. Até porque já teve oportunidade, né? Já teve algumas oportunidades. Eu não sei se traz a sua memória, mas também um outro jogador que tem chamado a atenção na Série B é o Edno, centroavante, né, atacante da equipe da Portuguesa. Não sei se esse jogador viria suprir essa ineficiência, né? E agora com essa situação da contusão do Alisson, pode ser, mas é um bom nome. Mas pelo menos tá fazendo gol, né, Renato? O Edno, ele sempre quando veste a camisa da Portuguesa, ele faz muitos gols. Ele teve a oportunidade no Corinthians, recentemente no Botafogo, não conseguiu render o esperado nessas duas equipes grandes. Mas se fosse para vir para o Cruzeiro, quem sabe também poderia dar certo. É um bom jogador, está precisando acertar aí com a camisa de um time grande. Consequentemente a essa ausência agora do Alisson no ataque do Cruzeiro, tem também o Thiago Ribeiro, que está no estaleiro, né? Está no estaleiro e deve voltar já no final de semana, o Thiago Ribeiro deve voltar. Mas enfim, consequentemente então a essa contusão do Alisson, Renato, mais uma vez, a quarta derrota do Cruzeiro, Renato. E aí, Renato? Para falar a verdade, eu nasci no ano de 90. Então, eu peguei a década que o Cruzeiro foi um dos melhores times aí do mundo, né? Ganhava tudo. E até em 2003 estava sempre faturando tudo. Mas eu nunca vi, que eu me lembre, uma sequência tão ruim do Cruzeiro, de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. E tá complicado. Ontem o juiz atrapalhou e tudo, mas o time não tá jogando bem. Não dá pra ficar colocando desculpa na juizada, não. O Joel tá arrumando uma bagunça nesse time.
O Montilho tá tendo que correr para tudo quanto é lado, dar carrinho, cruzar, finalizar. Não tá dando não. Vai ter que dar o Joel vai ter que arrumar um jeito de dar chega para lá nesse time para eles começarem a acertar, porque tá difícil. Tá difícil, né, Renato? Tá difícil. Então, após esse revés de 3-2 a favor do Internacional, né? Melhor dizendo, 3-2 para o Internacional contra o Cruzeiro. Após esse revés, o diretor de futebol, Renato, Dimas Fonseca, além de ele ter falado da possibilidade de vir um atacante oriundo da segunda divisão, né? Ou seja, da Série B do Campeonato Brasileiro, ele garantiu também nesse mesmo papo, nessa mesma entrevista, ele garantiu que o Joel Santana vai permanecer como treinador da equipe do Cruzeiro. Como eu já vivi muito essa história, e são 20 anos envolvido nessa história, de estar à beira de gramado, de ser repórter setorista, enfim, eu sei que essas notícias não duram pouco tempo. Ah, não, está garantido. Dura pouco tempo, você sabe disso, né, Renato? Mas, enfim, a diretoria do Cruzeiro está agindo corretamente em querer, em tentar mudar essa máxima dentro do futebol, essa cultura de que treinador tem que pagar pelo erro do atleta? Na minha opinião, com o grupo que o Cruzeiro tem hoje, que enganou bem aí todos nós no primeiro semestre, com aquela primeira fase na Libertadores, eu acho que qualquer treinador que vir não vai consertar, o Cruzeiro não vai brigar pelo título. E no mercado não tem nenhum. Quem está desempregado é o Cuca, que recentemente saiu do próprio Cruzeiro. Dorival perdeu o emprego ontem. Seria um bom nome para o Cruzeiro também. Mas não iria resolver, e se eu tivesse no comando, eu ia... Apesar que mais uma derrota ele não aguenta, não. Mas tem que deixar ele aí até o final do ano. E ano que vem tem que fazer um projeto. Ano que vem diretoria nova. Fazer um projeto vencedor. Porque o Cruzeiro não pode ficar esse tanto de tempo sem ganhar um título importante, não. É complicado, né? Complicado. Essa questão da arbitragem, eu assisti o jogo ontem do Cruzeiro Internacional. Sinceridade, eu também acho que não tem que ficar jogando desculpa para cima da arbitragem. Olha, mas eu vou lhe falar uma coisa, Renato. Meu caro torcedora do programa Toque de Bola, internauta que nos dá aí o carinho da sua audiência aqui pelo www.tvoevangelho.com. É inadmissível, né? Inadmissível. Nós tivemos ontem 3 exemplos de arbitragem lastimáveis dentro da competição. E a cada dia, a cada hora, a cada rodada acontece a mesma coisa. Sabe, o Cruzeiro está jogando mal. O Cruzeiro não tem feito partidas convincentes, né? Não tem agradado a si mesmo e, obviamente, os torcedores. Mas ontem, a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar, mas a arbitragem, de modo geral, tem influenciado e muito dos resultados por más atuações. E eu, sinceridade, eu tenho medo porque é muito complicado. Nós já tivemos um problema aí envolvendo a arbitragem aí, que fizeram resultados para loteria, enfim. E a história não mudou, não. A história não mudou, não. Os resultados, o envolvimento dos árbitros dentro da partida é assustador. Os árbitros estão influenciando, sim, nos resultados. Bom, aí o Cruzeiro, né, tá aí o Cruzeiro, noticiado do Cruzeiro, time do nosso querido Renatinho. Bruno, me fala aqui, como é que é essa rivalidade lá na escolinha? Você é cruzeirense e o Leandro atleticano? E a gente leva tudo na esportiva, né? Maravilha, maravilha. O Leandro cruzeirense, o Leandro atleticano, eu cruzeirense, e a meninada nossa lá também é tudo, tem cruzeirense, atleticano, americano, tem São Paulino. Lá nós estamos acolhendo todas as equipes, todos os torcedores. Maravilha, né? Maravilha. Lá nós
Dentro da escolinha somos todos 100% Vera Cruz. É Vera Cruz. Isso. Né? Lá no Vera, não tem Cruzeiro do Renato, não tem o Atlético do Leandro. É o Vera Cruz para todos e é o Vera Cruz do futuro, que eu já bem disse. Bom, o Cuca que você falou que estava desempregado aí, já não está mais desempregado. Cuca no Atlético, e aí? Cuca acertou com o Atlético, então? Acertou com o Atlético. Ah, essa eu não estava sabendo. Então. Eu vim aqui, peguei um trânsito aí, demorei muito a chegar, não acompanhei nada hoje. Então o Cuca é um bom nome, é um bom treinador, fez um bom trabalho aqui no Cruzeiro. Só que eu acho que lá no Atlético tem alguma coisa de errado lá, porque trouxe o Vanderlei Luxemburgo, trouxe Emerson Leão, Dorival, só treinador de ponta nos últimos anos e ninguém consegue fazer o time jogar. Agora vamos ver o Cuca, o que ele vai arrumar, né? Mas deve ter alguma coisa lá que ninguém descobre. O Renato me chamou a atenção aqui, porque eu tenho falado dentro dos bastidores, né, até mesmo lá na rádio, eu também comentei isso no sábado, e a gente, pelos bastidores do nosso trabalho, né, na nossa caminhada, a gente tem comentado. É o seguinte, disseram que o elenco do Atlético era um elenco bom. Eu até acho que tem lá, sim, uma meia dúzia para 8 jogadores com essa notoriedade, são notáveis. Aí o Vanderlei Luxemburgo, que é um dos bons treinadores, eu te confesso que não seria uma pessoa para me conviver com 24 horas, né? Pelo que passa, né? E a gente já pôde ver de perto que parece ser muito complicado, mas enfim, não estamos aqui para falar disso, mas é um bom treinador, e quiçá um dos 10 maiores treinadores do mundo, e eu acho que está entre os 5 melhores do mundo, Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, indiferente de estar no Flamengo, de ter sido treinador do Palmeiras ou do Corinthians, ou do Cruzeiro ou do Atlético, mas é um dos bons treinadores. Para mim, treinador de futebol no Brasil chama-se Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e Muricy Ramalho, na minha opinião. É a minha opinião. Aí não deu certo o trabalho. Aí chegou o Dorival. Houve aquela injeção de ânimo, de repente ganha 4 ou 5 partidas, o time cai. Espera aí. O problema está nos treinadores. Tem algo errado dentro do elenco. E eu vou ser sincero, com todo respeito a você, meu caro telespectador, atleticano, internauta atleticano, né, ou atleticana, em que pese o Galo ter essa meia dúzia, esses 8 jogadores aí, que são notáveis e jogam em qualquer equipe do Brasil e do mundo, o elenco do Galo é meia boca. Renan Oliveira vai ser um eterno, não vai passar disso. Não vai passar disso. Estão esperando o quê do Renan Oliveira até hoje? Não vai sair disso, na minha opinião. E o Dorival Júnior, após a derrota contra o Figueirense, o Jorginho, que foi auxiliar do Dunga na Copa do Mundo, deu um nó tático no Dorival Júnior, né? E com o time do Galo errando ainda muitos gols. O time do Galo errou gols demasiadamente, o time do Galo. E aí, o Dorival Júnior, mais uma vez, não teve como suportar. Né? E ontem, pelo Twitter do Alexandre Calil, já estava dizendo que tudo já estava dando certo. Essa ideia de que Cuca, para mim, já estava acertado há 30 dias. Deu mais um tempo aí para o Dorival poder trabalhar, mas o Dorival não conseguiu êxito em seu resultado, e aí Cuca acabou de acertar e deve aparecer hoje por volta da manhã, por volta de 8 horas da manhã, já havia oficializado, né, encaminhando tudo, e hoje à tarde, à noite, deve estar deslocando, ou até mesmo chegando hoje à noite, ou mais tardar amanhã cedo, para oficializar o contrato. Né? O Cuca agora só muda de lado, atravessou a lagoa aí, para poder estar lá na cidade do Galo, comandando o Atlético. E como eu já disse aqui, Dorival Júnior tem esse compromisso. Agora, segundo ele, vai dar uma parada. Mas o Internacional, Renato, já está dando quase que certo a contratação de Dorival Júnior. O Dorival, eu concordo com sua opinião, que no Brasil o Vanderlei, o Muricy e o Filipão estão num nível acima, realmente. E o Dorival está nesse
nesse escalão que quer chegar É competente. nos do nível acima. É competente. Fez um bom trabalho no Cruzeiro, depois fez bons trabalhos no Curitiba, Vasco e Santos. E no Atlético, não apesar que o primeiro objetivo, que foi a sair da zona do rebaixamento ano passado, ele conquistou, esse ano não fez um bom trabalho. Mas ele indo para o Internacional tem tudo para dar certo. O Internacional tem um dos melhores elencos do país aí e uma estrutura muito boa para trabalhar. E desejar boa sorte. Eu gosto do trabalho do Dorival Júnior. Por falar em Atlético, o Atlético, quarta-feira que vem, inicia a competição internacional. A Sul-Americana começa na quarta-feira. E o Atlético tem, mais uma vez, o seu algoz pela frente. O Botafogo. E aí? Aí a torcida do Cruzeiro gosta. A torcida do Cruzeiro realmente, quando vê o Botafogo cruzando o caminho do Atlético, a gente já fica satisfeito, porque sabe que o Atlético normalmente não passa, né? Mas o futebol é jogado. Eu até brinquei com o Leandro que eu não posso falar mais nada na televisão, porque tudo que eu falo dá o contrário. Eu falei da outra vez que a gente veio na televisão que o Cruzeiro ia ganhar fácil do Once Caldas e a gente perdeu. E agora eu não posso falar. O futebol é jogado, mas o Botafogo vem muito bem, né? Goleou o Vasco ontem. Rapaz. Agora vamos ver se ele vai entrar com força total na Sul-Americana, como que é. Mas o Botafogo tem uma equipe boa. Mas o Atlético tem tudo pra... Com essa injeção de ânimo aí, quando troca o treinador, tem tudo pra fazer bons confrontos contra o Botafogo. E esse Botafogo que vai enfrentar a equipe do Atlético no meio de semana, falando agora sobre o América, será o adversário do América no final de semana, no sábado, lá no Ipatingão. Vai ser lá no Ipatingão, não, melhor, esse jogo vai ser sim, no Engenhão. O América vai até ao Engenhão enfrentar o Botafogo. E o América ontem, Renato, meu caro telespectador, com um novo ânimo, com a nova injeção de ânimo, enfrentou aí o Fluminense. O Fluminense, que não é qualquer Fluminense, é o atual campeão brasileiro. E o América ontem, Renato, deu para mim goleada, viu? Deu 3-0 no Fluminense ontem e venceu bem. E essa mudança, essa alteração de treinador, você que é o treinador, tem trabalhado nessa área, essa injeção de ânimo, ela justifica um resultado como essa mudança de treinador? Olha só, com certeza. Porque o Antônio Lopes, né, tinha chegado aí, pra você ver as declarações dos jogadores do América, eu não cheguei a ver, não posso dizer, mas teria dito, entre aspas, que o grupo do América era fraco, que os jogadores eram fracos, com esse grupo não dava para chegar em lugar nenhum. E o jogador de futebol escuta isso, ele para de correr. Realmente ele não corre, ele não vai dar aquele carrinho a mais, aquele sangue a mais, ele derruba o treinador mesmo. O Givanildo é um treinador que fala a língua dos jogadores, tem uma identidade muito grande com o América. Eu vi a entrevista, ele chegou, deu força ao grupo e... Vamos ver, no primeiro jogo não dá pra tirar de base, não. Vamos ver se a América consegue aí fazer uma sequência boa de 3, 4 partidas para sair dessa zona de rebaixamento e depois, quem sabe, até pensar numa Sul-Americana, algo mais. Mas, na minha opinião, o América, o máximo que consegue é sair do rebaixamento. Não dá para brigar por nada a mais, não. Até vinha lendo, mais cedo eu li uma reportagem do nosso amigo Chico Maia. Chico Maia. Tá no jornal agora, no Jornal Super, né? Do Tempo. E ele falou que ontem o que tinha de torcedor do América beliscando um ao outro lá na Arena do Jacaré, para ver se eles não estavam sonhando. Porque há muito tempo que você não vê o América goleando um time grande e o juiz dando pênalti a favor do América, o goleiro pegando pênalti. Então o pessoal estava até beliscando um ao outro lá. E só dar uma voltada agora que a gente falou do América, eu lembrei, eu não poderia esquecer, tenho que mandar um grande abraço para ele. É o meu amigo Thiago Rezende. Ele foi o artilheiro do Campeonato Mineiro de Júnior do ano passado pelo América. E ele ainda não teve uma chance no profissional. Ele é meu amigo de infância também, sempre me liga. E ele me ligou na semana passada para falar que estava acertando com o Valério
para a disputa da terceira e a Taça Minas Gerais. A América emprestou ele. Ele estava desde o início do ano, ele não tinha mais idade para jogar no Júnior, estava treinando, mas não teve nenhuma oportunidade ainda no time do América. E ele é outro que vestiu a camisa do Veracruz na base. Conheci. Thiago Rezende? Conheci. É do Betinho Industrial ali, mora pertinho lá do campo. Verdade. E o Thiago é um que todo mundo vai ouvir falar muito dele ainda, que ele sabe fazer gol também, e é um grande parceiro. Mandar um abraço para ele. Mandar ele estar assistindo. É às 18, tem a reprise? Tem a reprise. Mandar ele estar assistindo, vou estar ligando para ele. Maravilha, Thiago, grande abraço. O Thiago, eu encontrei com o Thiago foi lá no gabinete, né? Foi no gabinete certa feita, e eu fiquei até de olhar um negócio para ele, mas ele também sumiu, né? Não apareceu mais. Ele pediu para dar uma olhada nos detalhes para ele. Ele sumiu. Tá bom, Thiago? Se estiver nos ouvindo aí, ou à tarde você acompanhar aí na nossa reprise, nós estamos à disposição, viu, querido? Bom, esse foi o noticiário dos clubes, né? Dos clubes na sua participação no Campeonato Mineiro. Os resultados do final de semana: Ceará 0 na 14ª rodada, Ceará 0, Avaí 3, Corinthians 2, América 1, Figueirense, deixa eu recapitular aqui, o Atlético, não, deixa eu recapitular, para a gente não cometer nenhuma, não se esquivar aqui. A 15ª rodada, Flamengo 1, Coritiba 0, Palmeiras 0, Grêmio 0, Atlético Mineiro 1, Figueirense 2. Ontem, o América 3-0 no Fluminense. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o Corinthians. O Internacional venceu o Cruzeiro por 3-2. O Santos venceu o Ceará por 1-0. E o Avaí perdeu para o São Paulo por 2-1. O Bahia venceu o Atlético Goianiense 2-1 e o Botafogo aplicou um placar de 4-0 na equipe do Vasco da Gama. Bom, a rodada agora tem um jogo, nós temos um jogo adiado. Da quinta rodada, Santos e Corinthians. Esse jogo é quarta-feira, dia 10, ou melhor, amanhã, né? Amanhã. Depois de amanhã. Hoje são. É isso mesmo, quarta-feira, dia 10. Às 21h50. E pela oitava rodada, no dia 24 de agosto, às 19h30, Santos e Fluminense. Como você pode ver, o Santos ainda tem muito a crescer na tabela, e o próprio Corinthians, se vencer no dia 10, quarta-feira, pode chegar a voltar a ser líder da competição, porque exatamente um jogo a menos do Santos é contra o Corinthians. Então o Corinthians também tem um jogo a menos, e o Corinthians pode voltar a subir na tabela e voltar ao topo da tabela. Mas a priori está assim a tabela de classificação. Flamengo 33 pontos, Corinthians 32, o São Paulo 31, Vasco da Gama com 27 pontos, o Palmeiras 27, o Botafogo 25, o Internacional 22 pontos, o Figueirense 22, Fluminense 21, Coritiba 18, o Cruzeiro, que está em 11º lugar, está com 18 pontos. Em 12º, o Ceará com 18, 13º, o Bahia também com 18. A diferença aqui, nesses três aqui com 18 pontos, é o saldo de gols, que é o primeiro critério, né? Ou seja, ou melhor, número de vitórias também, melhor dizendo. O Atlético é o quarto colocado, com 15 pontos. O 15º é o Grêmio com 15, o 16º é o Santos, que tem esses jogos a menos, a qual eu acabara de dizer para você, meu telespectador. Bom, aparece ali na zona de rebaixamento o Atlético Goianiense em 17º com 13 pontos, o 18º o Avaí com 13, em 19º o Atlético Paranaense com 12 e o América Mineiro, apesar daquela grande vitória maiúscula ontem contra o Fluminense, continua em em 20º lugar com 11 pontos. Bom, Flamengo em primeiro com 33, Corinthians em segundo com 32, o terceiro colocado, São Paulo, com 31 pontos, o quarto, Vasco, com 27, o quinto, o Palmeiras, com 27, o sexto, Botafogo, com 25,
o Internacional em sétimo com 22, em oitavo o Figueirense com 22, o Fluminense aparece em nono com 21. Renato, ainda é muito cedo para falar aqui de uma briga aqui pelo título, porque, olha, veja só, eu acompanho o campeonato inglês, espanhol, alemão, italiano, e tem 4 ou 5 equipes só que aparecem ali brigando pelo título. E o Brasil é diferente, o Brasil aparece 12 em ótimas condições. E aqui? No Brasil não dá para falar nada, né? No começo do campeonato todo mundo dizia que o Internacional e o Cruzeiro eram 2 dos mais favoritos ao título. Exato. Estão na parte mediana da tabela. Mas aí tem muita gente esquecendo do São Paulo, que está na terceira colocação, se eu não me engano. Eu acho que o São Paulo, com a volta do Casemiro e alguns jogadores que estão na seleção sub-20, é o melhor time que tem aí atualmente no Brasil. Um grupo muito bom. Se o senhor Adilson não inventar, escalar o time direitinho, o São Paulo, para mim, é o favorito. Mas não dá para falar que é o São Paulo que vai brigar, se é só ele com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, quem é não, ainda é muito cedo, e esses 7 times aí que o pastor disse, pode tá chegando a esse título. Eu tenho comigo o seguinte, para nós terminar, já estamos chegando aqui na fase final do programa, né, sempre agradecendo a sua audiência, sempre agradecendo o seu carinho, a sua vontade, o seu respeito em poder chegar aí no computador, teclar aí no www.tvoevangelho.com e sintonizar aqui no programa Toque de Bola, nos acessar aí, enfim, é sempre o nosso carinho, o nosso respeito a você que nos dá o carinho da sua audiência. Fatores muito importantes que é bom a gente analisar. No banco do Flamengo tem Vanderlei Luxemburgo, no banco do São Paulo tem o Adilson, tem o Tite no banco do Corinthians, no banco do Vasco tem o Ricardo Gomes, no banco do Fluminense tem o Abel Braga, no banco do Palmeiras tem o Luiz Felipe Scolari, no banco do Santos tem o Muricy Ramalho. Então já aí dá para ver uma diferença que pode acontecer, né? E agora, eu acho que esses técnicos podem acrescentar muito no final, no final desse funil que o Leandro falou, que o Renato falou aqui mais cedo, né? Vai afunilando, o campeonato vai afunilando. E esses treinadores têm amplas possibilidades de fazer com que as suas equipes sejam campeãs. Agora, um outro fator que me chama a atenção, para mim, tecnicamente falando, o elenco do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e do Palmeiras são elencos bastante coesos, mas tecnicamente bem fechados. Bem fechado aqui, né? Muito compacto. Eu acho que o título pode ficar com essas 4 equipes. Na minha opinião, entendendo taticamente o que essas equipes têm apresentado. São equipes que não têm lá apresentando grande futebol, não. Mas são elenco compactado e um time bem coeso e bem fechado, né? Então, na minha opinião, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, na minha opinião, pode chegar ao título, entendendo essa análise que eu estou fazendo, né? Em relação à minha opinião formada. Meu caro torcedor, grande abraço. Quero aproveitar aqui, o Renato, te agradecer mais uma vez, né, por falar desse sucesso que foi lá em Lima Duarte, indiferentemente de voltar de lá como campeão, enfim, mas com o resultado que você acabou de dizer para nós aí, né? Eu quero dizer aí, né, que o Senhor Jesus abençoe aí você, o Leandro, né, por lidar com essas vidas, né, com essas crianças, lidar com os pais, né, que o Senhor Jesus possa abençoar, né, o projeto de vocês, né, que vocês entreguem o projeto na mão de Deus, né, e vocês vejam o resultado, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Então eu quero aqui parabenizar vocês uma vez e dizer que o programa Toque de Bola está aberto, e não só o programa Toque de Bola, mas sim a TV Evangelho, a qual tem um respaldo do presidente Wagner Mesquita, dizer que a TV Evangelho está aberta, né, para qualquer uma próxima oportunidade, viu, querido? Quero agradecer de novo aí por estar aqui, muito obrigado aí pelos votos, por tudo que vocês falaram, e tá mandando um abraço para todos os telespectadores aí da TV Evangelho, reforçar o abraço pro Dinho, pro Leandro, mandar um abraço para minha namorada Ana Paula, e para todos que estão nos assistindo,
E é isso. É muito gratificante estar aqui no programa e sempre que convidado nós vamos estar aqui. Ok. Meu caro torcedora, um grande abraço. Obrigado sempre pelo carinho, pela boa oportunidade que nos dá aí, né, de poder nos teclar aí no www.tvoevangelho.com e nos dar o carinho da sua audiência aqui no programa Toque de Bola. O meu abraço, né, o nosso encontro volta a estar marcado amanhã, aqui a partir das 2 horas, né, assista logo mais, a reprise às 18 horas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse assim Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Grande abraço, querido.